Deus por todas as coisas. Pastor Newton, o senhor a sua família, né, já estava envolvidos no ministério, seu pai pastor, mas quando que chegou o momento em que o senhor disse assim, não, eu realmente tenho esse chamado para o ministério? Bom, eu vim de uma família de pastor, papai era pastor, ou seja, né, e como ele era pastor, nós rodamos muitas cidades. Sim. Né? Então, o papai trabalhava na cidade de São Bento do Sul, e lá eu nasci em São Bento do Sul, eu e mais 3 irmãos. E o papai trabalhava na fiação, uma fiação que até hoje tem em São Bento do Sul, e nós nascemos ali, e ali papai foi chamado para ser um obreiro integrado. E quando ele foi então tirado como obreiro integrado, ele veio trabalhar no campo de Blumenau, na cidade de Timbó, que na época pertencia aqui. Timbó pertencia a Blumenau. Papai ficou 4 anos em Timbó. De Timbó ele veio ser o vice-presidente da igreja aqui em Blumenau, na época do pastor Antônio Lemos. Aqui ele ficou por muitos anos como vice-presidente, cuidou de diversos setores, diversas congregações, como Vila Nova, Garcia, e era o vice-presidente que na época ele dava assistência em todo o campo, que na época era Timbó, na época Brusque fazia parte do Blumenau também. E Gaspar, toda essa região pertencia a Blumenau. E papai com uma moto, ele rodava tudo isso aí, e muitas vezes nós íamos na garupa da moto, como diz, sim, e ele levava nós para esses lugares. E daí aqui em Blumenau, papai foi separado para ser um pastor presidente de igreja. Sim. E daí daqui ele se mudou para Canoinhas, onde foi a sua primeira presidência. De Canoinhas ele foi para Chapecó. Chapecó ele foi para Criciúma, e lá em Criciúma eu recebi um chamado muito forte da parte de Deus. Nós fazíamos parte da juventude e começamos a nos envolver com os jovens. Eu ainda tinha meus 15, 16 anos, e quando chegou aos 17 anos, Deus falou muito forte conosco. Havia aqueles grandes congressos da mocidade de Criciúma, na época os congressos que se destacavam era Joinville, Itajaí, Criciúma e Lages. Sim. Né? E na cidade de Criciúma houve grandes congressos e Deus falou fortemente conosco lá em Criciúma. E lá em Criciúma, então, nós, com aquela chamada, então eu senti um desejo de melhorar meus conhecimentos, e com a aquiescência de papai e de um grupo de obreiros, a diretoria da igreja e o presbitério concordaram em me ajudar em Pindamonhangaba, no Instituto Bíblico. Então, quando eu estava com 17 para 18 anos, eu fui para São Paulo, no Instituto Bíblico, o IBAD, e lá permaneci 2 anos. Quando eu me formei no IBAD, nessa época, papai teve que atender uma necessidade e ele foi para pastorear a cidade de Lages. E nessa época também papai já era o presidente da convenção. Lá em Criciúma ele foi eleito como presidente da convenção. Nessa época não tinha 20 pastores presidentes. E ainda era muito... cada pastor atendia uma grande região. Cada pastor presidente cuidava de 30, 40 municípios, sim. Né? E quando eu voltei, quando eu me formei em Pinda, quando eu voltei, o papai já era pastor em Lages. Lá em Lages nós trabalhamos por 4 anos à frente da mocidade. Depois de um ano que eu estava lá, eu fui líder da mocidade. Fizemos os maiores congressos de jovens na cidade de Lages. Principalmente vinha muita gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, mas do Rio Grande do Sul chegava a vir 50 ônibus. Poxa. Né? Era
era muito tremendo os congressos ajudamos a fazer a campanha do Bernardo Johnson e outros trabalhos evangelísticos que evangelizamos toda a cidade de Lages. E depois, ali nós estávamos já como obreiro integrado, mas num congresso missionário, Deus nos chamou especificamente para a obra missionária, e dali então nós fomos para o norte de Minas Gerais. Chegou uma época que... Tinha quantos anos nessa época? Era novo ainda. Eu me casei em 80, quando fez um ano que eu casei, exatamente um ano, foi a minha despedida para Minas Gerais. Então, com 23 anos eu fui para Minas Gerais. Sim. E lá ficamos 12 anos em Minas Gerais. Né? Nós trabalhamos 7 anos na região uma das regiões mais pobres do Brasil, que é a região de Jequitaí, o norte de Minas Gerais, né? Mas fizemos um trabalho com amor, com excelência. Deus nos ajudou. O templo que está lá até hoje, nós que construímos, pela graça de Deus, nós construímos 2 grandes templos, um em Jequitaí e outro em Claros dos Poções. Sim. Os templos que estão lá foram construídos nessa época e centenas de pessoas aceitaram Jesus. Nós fazíamos muita campanha evangelística. Naquela época se podia fazer campanha, até hoje naquelas cidadinhas lá pequenas se pode, ainda em cima de caminhão, né? A gente colocava caixa de som em cima de caminhão e fazia aquelas campanhas. Numa das campanhas que nós fizemos, o povo lá era muito católico, né? Muito tradicional, muito carola nessa questão, mas nós convidamos o padre, e o padre foi na campanha assistir, participar. Sim. Né? E como o pessoal disse, não, mas se o padre foi, nós também podemos ir. No domingo estava quase a cidade toda, e muitas pessoas aceitaram Jesus. Então, nós pegamos uma igreja, que já tinha uma igreja lá, mas nunca teve um obreiro integrado, um pastor local vivendo só da obra, nunca teve. Jequitaí era atendido por Montes Claros, que ficava a 100 quilômetros, a igreja sede. E nunca eles tiveram um pastor presente. Eles ficavam 6 meses sem Santa Ceia, porque era muito longe. Muito longe, sempre longe. E quando nós chegamos, tinha mais ou menos 12 membros. E graças a Deus, quando nós saímos, em todo o campo tinha mais ou menos 350 membros. Nesse tempo já era campo? Daí, quando nós saímos, ficou sendo um campo. Olha. E Deus nos abençoou muito, construímos, e muitas pessoas fizeram muito batismo, né? E de lá nós fomos então para Araxá. Araxá já é uma cidade muito linda, uma cidade turística, uma cidade rica. A realidade era diferente. Mas a igreja era pequena. Sim. A cidade cresceu e a igreja, no dia da minha posse, houve até um problema de uma divisão na igreja, né? E o dia da minha posse foi também a inauguração de um pessoal que havia saído da igreja, inauguraram um outro trabalho. Mas depois todo esse pessoal voltou. E Deus nos abençoou também ricamente em Araxá, construímos diversos templos, abrimos diversas congregações. Araxá é uma cidade que tem uns 100, 120 mil habitantes, né? Uma cidade já aqui mais próximo ao Triângulo Mineiro, próximo a Uberlândia, Uberaba, e uma cidade forte, ricamente, porque ela extrai minérios, né? E uma cidade que praticamente não tem desemprego. Mas a igreja era bem pequena. Mas Deus foi dando graça, a igreja foi fortalecendo e construímos. E ali ficamos 7 anos. 7 anos. Ali 19 em Araxá. Anos, então. Nós ficamos em Minas Gerais quase 13 anos. Sim, 13 anos. 5 anos no norte de Minas e 7 anos e pouco em Araxá. E depois dali, então, eu tinha um pensamento de permanecer em Minas Gerais. Uma vez o papai era o presidente da convenção, disse, abriu uma presidência aqui em Santa Catarina, em Joaçaba, você não quer voltar? Eu disse, não quero. Porque eu tinha sonhos de permanecer lá. Né? Mas depois de um ano, Deus falou ao meu coração, o teu tempo em Minas acabou, eu preciso que você volte
porque eu tenho uma grande obra lá em Santa Catarina. Eu confesso que não foi fácil. Sim. Porque os meus filhos nasceram tudo em Minas Gerais. Lá já. Nasceram em Minas Gerais. Sim. Os 3 filhos nasceram em Minas, né? E eu tinha pensamento de permanecer em Minas. E tinha um bom trânsito junto com a Convenção Mineira. E Deus nos abençoou em Minas Gerais. Tivemos seus momentos difíceis, complicados, mas Deus abençoou. E eu fui aquele pastor que aonde eu morei, eu fui de coração, né? Eu ia de coração. E eu acho que quando o pastor vai de coração... Colocava o coração naquele lugar. Não lá. importa se a cidade é difícil. Quando, por exemplo, lá em Jequitaí, no norte de Minas, os pessoal daqui de Santa Catarina iam visitar nós, eles choravam. Mas como que você aguenta aqui? Como que você aguenta nessa cidade? Eu disse, olha, esse é o meu mundo. Sim. Eu era apaixonado por aquilo lá. Sim. Né? Quando eu cheguei, só para vocês terem o povo aí tem uma ciência, quando nós chegamos em Minas Gerais, eu fui pela primeira vez na vida saber o que era um telefone a manivela. Tocava, tinha um posto, não tinha posto telefone na cidade, só tinha um posto telefônico, tocava a manivela no telefone, dava na cidade de Pirapora para daí lá fazer uma ligação para Santa Catarina ou para onde a gente queria conversar. Né? Só tinha um telefone na cidade. E a gente viu coisa lá que a gente nunca imaginava de ver. Era como uns 30, 40 anos de atraso para aqui o Sul na época, né? Mas claro que hoje tudo já está desenvolvido, porque a própria tecnologia, né? Mas naquela época era bem difícil. Mas a gente era apaixonado por almas, apaixonado pela missão, apaixonado por vidas, e sempre onde nós somos com o coração. Por isso Deus foi nos abençoando. Sim. Então de lá a gente voltou, e eu voltei para pastorear a cidade de Fraiburgo. Ficamos praticamente menos de um ano em Fraiburgo, mas Deus nos abençoou. Depois de Fraiburgo fomos para Curitibanos, ficamos 2 anos em Curitibanos. Curitibanos fomos para Chapecó. Então Chapecó foi uma cidade que Deus nos abençoou assim muito, mas muito mesmo, né? Foi um povo muito querido também, um povo assim meio gaúcho, né? Porque faz divisa com o Rio Grande do Sul. E Deus assim fez com que a igreja crescesse de uma forma extraordinária. Sim. Extraordinária. Tivemos trabalhos assim de muita graça, muito poder, muita unção, trabalhos gerais, trabalhos a gente fazia num local de evento da cidade. Foram milhares e milhares de pessoas salvas. Em 3 anos que ficamos em Chapecó. Deus prosperou a cidade e a igreja. Mas daí por uma necessidade nós fomos transferidos para Lages. Embora, quando eu fui como missionário, eu fui pela igreja de Lages. Sim. E Lages me sustentou como missionário em Minas. E agora eu vim pastorear a igreja que eu fui como missionário. Eu até não tinha vontade de vir para Lages, mas na vontade divina houve a necessidade de eu passar por Lages, agora como pastor. Ficamos também pouco tempo, ficamos 1 ano em Lages, e daí recebemos o convite na época do pastor Valmor. Pastor Valmor, ele foi transferido para Joinville, e ele falou à convenção que o candidato que Deus havia falado ao coração dele, que o substituto dele aqui em Blumenau seria a minha pessoa. Então o pastor Valmor Batista, de saudosa memória, foi o pastor que nos indicou para vir para Blumenau. Sim. E estamos 20 anos em Blumenau. 20 anos, fez agora, dia 29 de janeiro, fez 20 anos que estamos na cidade. Que maravilha. Pastor Newton, no passado, as dificuldades eram a questão geográfica, o telefone que não tinha, os carros que não tinham conforto como tem agora. A dificuldade antes era de atender, o campo era muito extenso. Eu sei que
houve uma grande dificuldade para os obreiros, para os missionários, para os pastores de 20, 30 anos atrás. Hoje as dificuldades são outras. Hoje a gente tem ônibus, hoje tem carro, hoje tem avião, hoje tem telefone, tem WhatsApp, tem tudo. Mas também tem muitas dificuldades. Em diversas áreas, né? A questão que hoje, antigamente, o que a pessoa tem para fazer? Ela ia para a igreja na terça-feira à noite ou ela ficava em casa, não tinha muita opção. Hoje há aí uma mídia disputando a atenção. Mas, na sua opinião, o que é mais difícil? O que foi mais difícil como obreiro? O passado ou agora? Pastor Rosanildo, eu penso que cada época teve suas dificuldades. Sim. E você realmente foi muito exato no dizer que cada dificuldade teve seu tempo. No tempo passado, havia um outro tipo de perseguição. A perseguição era crítica mesmo, aquela crítica de perseguição, de pedradas, de muitas vezes pessoas ir lá acabar com o culto, sim, né? Mas quanto mais perseguição, mais a igreja crescia também. Hoje, as perseguições são mais sutis, sim, né? Porque antigamente você sabia de onde vinha as perseguições, quem era, quem não era. Tinha um inimigo declarado, né? Hoje, todas as perseguições. Primeiro, tem as perseguições através das mídias. Sim. Né? Que hoje, cada um tem seu telefone e se tornou um repórter. Sim. São um repórter ou um locutor. Pega um celular ou um lá, locutor, né? Sai por aí. E hoje cada um tem sua voz, né? E pode falar o que pensa, e o que ele pensa muitas vezes está totalmente errado. Muitas vezes ele vê uma coisa, acha que é aquilo e joga para frente aquilo que ele viu, mas se ele for examinar não é bem assim, sim, não é, e é totalmente diferente, né? E nós estamos vivendo também uma época perigosa dos fake news. Sim. Hoje, metade do que se ouve, ou muito mais, são mentiras falsas, são calúnias, são injúrias, são mentiras, são infâmia mesmo. E, enfim, todo mundo fala o que bem entende, o que bem quer, o que bem acha, e principalmente o cristão, o crente verdadeiro, ele precisa ter a consciência que ele precisa filtrar todas as coisas. Sim. Para verificar a veracidade. Porque se ele passa para frente uma mentira, uma calúnia, mas me falaram, mas ele passou para frente, ele é coparticipante dessa infâmia, dessa mentira, dessa calúnia, dessa injúria, porque ele passou para frente, mas eu pensei que era verdade, me falaram, eu vi escrito aqui, mas você, antes de mandar para frente, nós precisamos examinar todas as fontes com muito critério. Sim. Né? Tudo que eu passo para frente, eu preciso passar pela aquela... E vai edificar isso? Isso vai trazer edificação? Vai trazer bênção para mim? Vai trazer bênção para os outros? Vai edificar as pessoas? Então, eu preciso fazer um filtro, porque lá no final... No acerto de contas, a Bíblia diz que nós vamos prestar contas diante de Deus de tudo aquilo que a gente faz, fala, pensa, nós vamos prestar contas. E agora, do que divulga, do que publica, do que compartilha também. Cada um é responsável diante de Deus por aquilo, pelos seus atos. Né? Nós somos inculpáveis, nós temos que entender que como cristão, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Tá certo. Em outras palavras, então... As pedradas de antigamente doíam menos do que as pedradas de hoje. A bem da verdade, pastor Rosanildo, que pastorear nunca foi fácil. Sim. Muitas vezes quem está por o outro lado acha que pastorear é sombra e água fresca. Sim. Mas quem está pastoreando sente no ombro, sabe que pastorear é realmente derramar lágrimas, muitas vezes coração sangrando, e assim mesmo você sempre tem que ter uma palavra de paz, de edificação, uma palavra de Deus para transmitir ao coração das pessoas. Muitas vezes o pastor é aquele
que recebe tudo, ouve tudo e não pode muitas vezes demonstrar o que ele está Sim. passando. Ele sempre tem que ter uma palavra de Deus para transmitir. Muitas vezes ele está até passando por uma crise terrível, mas ele não pode mostrar isso, porque se mostrar, as pessoas interpretam como um pastor fraco, um pastor que não é de Deus, um pastor que não orou, um pastor que não é isso, um pastor que não é aquilo. Preparado. Né? E nós vemos na própria Bíblia, próprio muitas vezes Elias, né, que era um profeta de Deus, havia acabado de matar os profetas de Baal e de Acera, mas chegou um momento que ele disse: eu quero morrer, porque ele viu que estava pesado a questão do pastorear, de ser um porta-voz de Deus, né? E ele quis morrer, mas Deus veio e animou. Então, pastor é assim, eu tenho dito que cada vez está ficando mais fácil pastorear, porque hoje cada um acha dono da sua razão, cada um quer ter a sua razão, e a própria mídia, cada vez mais difícil pastorear. E a própria mídia, que a pessoa hoje pode escolher, as pessoas hoje, o pastor Rosanildo, pode escolher o que querem ouvir. É verdade. E as pessoas muitas vezes até deixam de ir à igreja, porque lá na igreja eles vão ouvir uma palavra que vai confrontar ele. Isso. Confrontar o seu erro, confrontar o seu pecado, confrontar as suas atitudes, as suas ações. E ele não quer isso. Então hoje ele tem à disposição ali no celular para ouvir a mensagem que vai massagear o seu ego, massagear a sua vida. Não, eu quero ouvir essa mensagem. Esse pastor é legal, esse pastor prega mensagens só de bênção, de vitória, que vai massageando, você pode, você vai conseguir, né? Mas não quer confrontar o pecado, confrontar o erro. Então, é também uma época muito perigosa que nós estamos vivendo. É verdade. Muito perigosa, porque a vida cristã, ela precisa ser confrontada. Todos nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos confronta. E não é pegando versículos isolados para massagear apenas o nosso ego. É verdade. Pastor Nilton, faz de conta que nós não estamos agora aqui sendo filmados, não está transmitindo, que está só nós dois conversando aqui. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Eu sei que o senhor já passou por inúmeras dificuldades, é perseguido, até hoje é perseguido ainda, mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já pensou em parar? A nossa vida é feito de chamada de Deus. Sim. Se não fosse a chamada de Deus ardendo no coração, há muito tempo já tinha parado. Sim. Né? Não teve pastor que nunca pensou em parar. Há momentos na vida que para que vou ficar me expondo? Para que ficar ganhando pedradas, calúnias, coisas que você nunca pensou em fazer e nunca fez. E as pessoas dizendo que você fez, o que você enfim, infâmias, tantas coisas que se ouve, diz que você nem sabe. A pessoa está lá falando coisas que você nunca pensou, nunca fez, nunca disse. Nunca nem pensou em fazer. Então, é tanta coisa que muitas vezes, para que isso? Será que vale a pena? Mas daí a gente olha para a cruz. Sim. Olha para Jesus, que Jesus foi o maior exemplo. Ele só fez o bem e levou pedradas, calúnias. Agora mesmo que estamos comemorando ontem o dia da morte de Cristo, hoje, né? Nós vemos que lá Jesus na cruz, as pessoas passavam pela cruz, sacudiam a cabeça e diziam: mas ele não dizia que era o Filho de Deus, não dizia que era um crente, não dizia que era um homem de Deus, não dizia que era portador de Deus, um representante de Deus na terra, dizia que era o Filho de Deus? Sim. Por que ele está lá na cruz? Né? Por que está sofrendo tanto aí? Ué, cadê o poder que ele tinha? Então, se Jesus passou,
não é nós que não vamos passar, né? Verdade, é fato. E eu me inspiro muito também no Velho Testamento, na vida de Neemias. Neemias recebeu uma missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Sim. E ele foi até com autorização do rei. Mas foi tanta pedrada, foi tanta calúnia, foi tanta difamação, que para Neemias suportar e aguentar, ele tomou uma decisão. Eu não vou ouvir essas calúnias, eu não vou ouvir essas difamações, eu não posso parar. As pessoas estavam tramando até a sua morte e até fazendo com que ele viesse parar para ir lá resolver o problema. Olha, estão falando de você, que você quer puxar o tapete do rei, quer ser o rei. Estão falando disso, vem cá para nós discutir esse assunto. Não, eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Então eu me inspiro em Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar para dar ouvidos a coisas que não são verdades, a calúnias, a difamações, a mentira. Vamos fazer a grande obra, porque tem muitas pessoas, muitos obreiros, muitos pastores, muitos missionários que estão no campo, que precisam de uma palavra de Deus, que precisam de uma palavra amiga, que precisam da nossa ajuda. E se Deus nos levantou para essa obra, está difícil. Sim. Está difícil. E agora, com todas as nossas igrejas fechadas aí, está difícil. Mas não podemos parar. É verdade. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor. O senhor ficou 13 anos na obra missionária. Na sua opinião, no seu pensamento hoje, né, já muito mais maduro de quando saiu, esses 13 anos lá na missão, fez a diferença no seu ministério, no sentido de criar experiência, de criar mais uma imunidade espiritual mais alta, mais amadurecimento? A obra missionária, ela sempre nos ensina muitas lições. Sim. Né? Primeira lição é a dependência total de Deus. Porque não foi o meu caso, porque Lages, os pastores que estiveram em Lages, sempre nos ajudaram e nos respaldaram. Mas o missionário no campo, ele é muito esquecido. Sim. Ele é muito esquecido. Quando ele se despede e vai, é uma coisa. É uma festa. Não é uma festa. Depois que ele está lá... Muitos tapas no ombro, vai, estamos orando por você. Mas o tempo vai passando e as pessoas vão se esquecendo. E muitas vezes esquecendo até de contribuir com o missionário. Sim. E muitas vezes ele tem que depender de Deus e de Deus. Né? Sim. E da misericórdia dos pastores, claro, e daqueles irmãos que fielmente estão contribuindo para manter ele lá. Porque o missionário, ele vai normalmente para os lugares mais difíceis, onde ainda não há uma sustentação financeira para o missionário. São lugares que vai abrir trabalho, ou lugares difíceis, né? Então, realmente, tudo isso vai dando base. E as experiências que ele vai tendo com a visitação, com a evangelização, com a evangelização corpo a corpo, com as cidades, onde ele vai vivendo naquele contexto de cidades mais difíceis. Sim. Porque a missão é onde? Nos lugares mais difíceis. Né? Então isso traz um lastro, traz uma experiência muito grande na vida do missionário. Todo obreiro deveria passar por um campo missionário ou por alguns lugares assim que, sem dúvida, trariam muita consistência. Sim. E muita base ao seu ministério pastoral. Que interessante. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos ouvindo e vendo e tem um chamado divino na sua vida. Saiba que todo chamado está acompanhado de dificuldades. Mas as dificuldades são para nos deixar cada vez mais dependentes de Deus. O pastor Nilson está aqui, hoje é o presidente da convenção, tanto Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. O senhor também é o presidente da região sul do Brasil, né, dos pastores, né?
a organização dos 3 estados, Sim. né? E que chama ELADES, que é a liderança dos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e nós temos um encontro anual em cada estado. E agora estamos como presidente do ELADES, e esse ano era para ter o encontro em Santa Catarina, né? Mas diante de tudo foi suspenso e transferimos para o ano que vem, né? Então há uma coordenação que a gente chama a liderança dos 3 estados do Sul, e Deus tem nos colocado aí na frente. Estamos batalhando para unir os 3 estados na evangelização, num trabalho sério, num trabalho de liderança, onde possamos ver a igreja desempenhando seu papel com relevância, sim, não só em Santa Catarina, mas também no Rio Grande do Sul e Paraná. Olha, irmãos, as perguntas que eu vou fazer aqui, eu não combinei nada com o pastor, e a porta que não tem como sair, está trancada ali, aqui não sai. Chegou aqui as perguntas. Pastor Newton, 2 perguntas que eu quero te fazer. Uma em relação ao CTM, foi um projeto que Deus colocou no seu coração, e eu creio que o fato do senhor ter sido missionário fez com que o senhor tivesse uma visão aberta para essa necessidade missionária, né? E aí eu percebo que principalmente os pastores que já foram missionários, eles apoiam, se preocupam em relação à missão. Como é que surgiu o projeto do CTM? Bom, o projeto do Centro de Missões, de treinamento de missões, surgiu mesmo no meu coração lá em Jequitaí, Minas Gerais. Lá no Campo Missionário. Lá no Campo Missionário. Porque a gente começou a ver a necessidade de ajudar aqueles obreiros. Quase não tinha obreiros lá. Sim. Eu me lembro, lá em Jequitaí, quando nós chegamos lá, os irmãos dirigiam o culto sentado lá, entende? E assim, sentado no banco, então agora não era nem por mal, era porque não tinha agora vamos ouvir tal irmão cantar, agora vamos ouvir. Então a gente via assim que faltava treinamento. Sim. Treinamento. E lá veio no meu coração, lá em Jequitaí, em fazer um centro de missões lá. O senhor queria fazer lá? Queria já fazer lá. Mas os recursos eram tão pequenos que não tivemos condições. Depois nós fomos então transferidos para Araxá. Era uma cidade melhor, mas a igreja era muito pequena. Sim. Uma igreja quase sem recursos, uma igreja que tinha na época uns 80 membros só, entende? E uma cidade que cresceu e a igreja não cresceu. Então fomos batalhando, Deus abençoou, houve um grande crescimento na igreja, abrimos diversas congregações, mas também não tivemos como implementar um centro de missões, sim, porque não havia recursos na igreja. Sim. Quando nós viemos para Santa Catarina, nós começamos a orar. E passamos então a pastorear diversas cidades, mas Deus não permitiu. Quando nós viemos para Blumenau, então fomos orando, e chegou um momento que Deus nos direcionou, porque foi até um milagre, porque daí veio no coração, é o tempo. E daí nós estávamos construindo a congregação lá da Via Moinho. E como tinha uma estrutura maior, a construção, que até hoje não foi bem ainda terminada em todos os detalhes, e nós pensamos em fazer, então, lá na Via Moinho, um centro de missões, sim, ali treinando uma base de 10 pessoas, sim, por ano, para que essas pessoas pudessem voltar para as suas cidades. Lá seria o CTM, então seria lá. Mas nesse meio tempo, quando nós estávamos pensando nisso, veio uma oferta para nós comprar
ali a chácara onde que é o CTM hoje, Sim. ali no Bechor Alto. E foi um milagre também, porque ali aquela chácara pertencia a uma outra igreja. E eles vieram e ofereceram para nós. Eu disse, olha, nós não temos condições. Sim. Não temos condições nenhuma. E depois de um mês eles voltaram e disseram, não, mas nós queremos vender para a Assembleia de Deus. Porque ali tem dízimo de irmãos que compraram, ajudaram a comprar, e nós não queremos que seja para outro. Sim. Eu disse, mas não temos condições. Eu disse, olha, isso era no mês de abril, mais ou menos. Eu disse, faz o seguinte, lá por agosto, você venha conversar conosco, porque nós temos alguns compromissos aqui agora, eu não tenho nem como fazer uma proposta, porque eles queriam que fizesse uma proposta, não tenho. Mas vem lá por agosto, que até lá vamos ver como que as coisas vão acontecer. Sim. Quando chegou em agosto, eles vieram. Pastor, só pediu para nós ir em agosto, eu fiquei até assustado, porque eu pensei que eles tinham desistido. Não ia vir mais, né? Disse, meu Deus, e agora? Eu me lembro que na hora, assim, eu peguei um papel e disse, eu vou fazer uma proposta quase que de louco. Sim. Fazer uma proposta. Tá tanto X, tanto X, tanto X. Na época eles estavam, era mais ou menos 400 mil reais. 400 mil. Né? 440, 480, uma coisa assim. E eu fiz uma proposta de perder de vista. Sim. Né? Perder de vista. Eles queriam uns 40 mil de entrada, e daí queriam mais alguma coisa, mas eu coloquei a perder de vista. Eu sei que foi umas 30 parcelas de 4 mil e não sei o que. Eles não vão aceitar. Daí ele pegou aqui lá, disse, olha, eu vou levar para a diretoria, porque era uma igreja, né? Sim. Nós vamos levar para a diretoria. E levaram para a diretoria e a diretoria aceitou. Só pediu para melhorar uma segunda prestação, que tinha que ser um pouco mais alta. Sim. Mas daí nós conseguimos, na época, fazer algumas economias e travamos algumas construções, e foi comprado o CTM, que hoje vale milhões. Né? Quantos, Que bênção. Pastor Nito, vamos falar sobre relevância. O que é, e agora eu estou perguntando porque o irmão perguntou, pastor, o que é relevante? O que é ser relevante? O que é ser obreiro relevante, crente relevante? A palavra relevante foi usada em que aspecto, né? O irmão perguntou assim, irmão, igreja relevante é aquela que releva tudo, é isso? Eu falei, não, é de um outro ponto de vista. O que é ser uma pessoa relevante como crente, como obreiro, como igreja? Nós temos o tema desse ano, tempo de ser uma igreja mais relevante. Mais relevante. Quando se usa essa palavra relevante, é uma igreja, ou um obreiro, ou um crente que faz a diferença. Relevante quer dizer, ele se destaca, ele faz a diferença, onde ele está inserido, ele faz a diferença, ele é relevante, é acima da média. Sim. O que ele faz com excelência. Sim. O que ele faz é notório. O que ele faz é algo que realmente edifica e é algo extraordinário, sim, abençoador. Então, quando a gente fala em igreja relevante, é uma igreja que faz a diferença. Lá no bairro, onde a igreja está, ela é uma igreja relevante, é uma igreja que faz a diferença. Aquele crente, onde ele trabalha, ele não é iguais aos outros, é um crente que faz a diferença. Aquilo que ele coloca as mãos vai para frente, funciona. Ele faz com excelência, porque ele não faz ele não faz para se aparecer, ele faz sabendo que tem um Deus, sim, que está olhando e ele vai prestar conta diante de Deus. Então, quando se fala em igreja relevante, crente relevante, é pessoas que fazem a diferença. Fazem a diferença. Fazedor de diferença. E nós fomos chamados para fazer a diferença. Então, quando fala em igreja relevante, logo se lembra do sal. O que o sal faz? O sal, quando ele chega na comida, ele dá o sabor. Jesus disse, vós sois o sal e a luz. A luz onde chega, dissipa as trevas. Então o crente relevante é
é ser crente, sal e luz. Interessante, muito bem, muito bem. Pastor Newton, já estamos aí próximo das 9 horas, e agora eu gostaria das 9 que... ou das 10? Das 10 horas, das 10 horas, e eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra ao coração dos nossos ouvintes. Meus queridos, amanhã é comemorada a Páscoa. Não a Páscoa dos judeus, que os judeus comemoram a Páscoa, que é a libertação do Egito. Mas a nossa Páscoa é Cristo, que é o nosso libertador. E foi na Páscoa que Cristo ressuscitou. E se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. A maior prova que Cristo está vivo é que você foi salvo. É que você sente a salvação e que você foi transformado pelo poder de Deus. Quem era você? Quem éramos? Se Jesus não houvesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Mas a ressurreição de Jesus é a maior prova da ressurreição de Jesus é a sua vida, que foi transformada pelo poder do Evangelho. Naquelas primeiras horas da manhã, quando os soldados, bem pagos pelas autoridades religiosas e outros, para disseminar que havia os soldados cochilado, dormido, e vieram os discípulos e roubaram o corpo do Senhor. Naquela primeira hora da manhã, que deveria ser a manhã mais gloriosa para os discípulos, foi uma manhã pesada, uma manhã difícil. Porque quando eles saíram pelas ruas de Jerusalém, eles foram acusados de ladrões. E com medo dos judeus, eles se trancaram num cenáculo, numa sala, fecharam portas e janelas, e ali eles ficaram apavorados, com medo de ser, quem sabe também, fuzilados, mortos, decapitados, porque eles estavam sendo acusados que roubaram o corpo do mestre. E ali, trancafiados com medo, foi o culto mais pesado, mais difícil, mais sombrio, o culto mais triste da história da humanidade. Foi os discípulos que realizaram, porque eles estavam reunidos com medo dos judeus, e na mente deles e no coração deles, Jesus estava morto. Mas quando eles estavam naquela tristeza, nem ousavam falar alto. E Pedro já havia dito para os demais: eu vou pescar, eu vou voltar à minha profissão. E todos já estavam determinados, cada um sair dali para a sua profissão, arrasados, apavorados, achando que os 3 anos e meio que eles andaram com Jesus foi perdido, porque o mestre estava morto. No meio daquela tristeza, Jesus chega e diz: paz seja convosco. Aonde Jesus chega, chega a paz. E a paz chegou ali. Ali estavam aqueles 10 discípulos, porque um estava morto e o outro não estava, porque não sabemos a razão, Tomé não estava naquela reunião. E quando Jesus chega, a paz entrou no coração daqueles discípulos. Jesus mostrou as marcas. Eles apavorados, quase querendo achar que era uma visão. Jesus: não, sou eu mesmo, olha aqui as marcas. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito. Eles foram cheios do Espírito Santo. E saíram dali, não mais querendo voltar às profissões. Saíram dali proclamando a mensagem do Cristo vivo. E nesse dia eles encontraram com Tomé. Eles não falaram: Tomé, o que aconteceu contigo? Você não estava no culto? Você estava desviado? O que foi? Não. Se eles falassem isso, Tomé não queria nem saber de igreja. Mas eles falaram: Tomé, nós vimos Jesus. Essa é a mensagem
que o crente tem que ter na sua boca. Nós vimos Jesus, nós fomos tocados por Jesus, nós sentimos a presença de Jesus. Eles falaram com tanta paixão que mesmo Tomé dizendo, eu não acredito, se eu não colocar a mão ali onde foi perfurado, no seu lado, eu não acredito. Mesmo não acreditando, no domingo depois, 8 dias depois, lá estavam os discípulos reunidos, e quem estava lá? Tomé. Aquele homem que disse, eu não acredito, eu não creio, mas lá estava ele. As pessoas, muitas vezes, até vão dizer, eu não acredito. Mas se você falar com paixão, com convicção, se você falar com amor, eles vão lá querer saber o que acontece na igreja. E ao chegar lá, o Espírito Santo vai trabalhar, vai convencer. E o que me chama a atenção é que na primeira reunião, Jesus apareceu para os 10 e resolveu o problema deles, que o problema deles era a tristeza, era o pavor, eles estavam com medo dos judeus, estavam todos apavorados. E na outra reunião, Jesus chegou e não falou com Pedro, não falou com Tiago, não falou com João, ele foi diretamente falar com Tomé. Disse, Tomé, coloque a tua mão aqui, Tomé. Porque Tomé estava não crendo, ele estava incrédulo. E Tomé não colocou a mão ali. Eu penso que ele se joga no chão e ele diz, a Bíblia diz que ele diz, Senhor meu e Deus meu. Foi o primeiro discípulo que reconheceu Jesus como Senhor. Senhor meu e Deus meu. Em outras palavras, ele disse, tem misericórdia de mim. E nesse dia, você tem que entender que nesse dia você foi abençoado. Você diz, mas como, pastor? Você foi abençoado porque nesse dia Jesus disse, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você não viu Jesus. Com os teus olhos físicos você não viu Jesus, mas você creu na palavra. E naquele dia Jesus te abençoou, e hoje você é abençoado, você é bem-aventurado, porque você não viu Jesus fisicamente, mas você creu, e Jesus te abençoou, já naquele dia ele te abençoou, porque ele disse, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Você não viu, mas creu, e você crê no Cristo vivo, e que você possa comemorar a presença do Cristo vivo. Nós não precisamos fazer procissão do Cristo morto, porque ele morreu, mas ele está vivo e está aqui entre nós. Sinta a presença desse Cristo vivo. Que Deus te abençoe.